Todos acharam, amém? Então a palavra diz aqui no Evangelho de 2 Mateus, capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Antes de começar a ministrar ou a falar aqui em cima do Evangelho de Mateus, eu gostaria de passear um pouquinho para a gente entender algumas coisas, essas palavras que o Senhor Jesus Cristo dirigiu aos discípulos e àqueles que os acompanhavam. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura em Colossenses. Vamos lá, a partir daqui a gente começa a entender. Colossenses capítulo 1. A gente vai ler do versículo 15 ao 17. Então a gente vai começar a introduzir, a entender melhor, não só o que está sendo dito, mas quem está falando para nós, amém? Então lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, soberanias, que principados, poderes ou qualquer outras coisas. Tudo que foi criado foi por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, primeiramente, aqui em Colossenses, eu quero falar que Paulo estava tratando com essa igreja em específico acerca da figura de quem é Jesus Cristo. Amém? Esse Jesus Cristo que chamou a cada um de nós, esse Deus em todo o tempo que foi quem nos trouxe aqui. Paulo está então dirigindo a palavra aos Colossos, à igreja de Colossos, nesse sentido. Antes da gente tratar a problemática aqui em Colossenses, tem mais um versículo que vai exatamente na mesma linha, né? Aqui no caso, a Colossenses escreveu o apóstolo Paulo. Em Hebreus, o autor é desconhecido, né, do livro de Hebreus, porém muitos acreditam que seja Paulo ou Apolo por causa do grego que escreveu. Era uma linguagem muito correta, muito bem escrito, era algo muito apurado. Então eles acreditam que seja Paulo ou Apolo. Alguns dizem que o autor é desconhecido. Eu creio que seja o Paulo também, porque o texto que está aqui, vocês vão ver que é muito semelhante àquilo que está escrito em Colossenses, né? Então, em Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: a revelação de Deus. E olha a semelhança com aquilo que está sendo escrito em Colossenses. Havendo Deus outrora falado por meio, muitas vezes, de profetas aos seus pais, nesses últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então olha a semelhança aqui, sendo tratada de quem é de fato Jesus. Eles trazendo na memória. E Mateus, por que você está falando aqui de quem é Jesus? O que isso tem a ver com Mateus? Eu quero resgatar um pouquinho de quem nós temos servido. Aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, é o próprio Cristo falando para nós. E eu parei para refletir, eu falei, cara, quantas vezes nós temos nos esquecido que esse quem nos fala é a imagem do Deus invisível? É o Deus soberano, é um Deus criador, é um Deus puro, é um Deus perfeito, é um Deus de glória. E, cara, ele fala comigo das diversas formas possíveis. De vez em quando eu olho para um versículo desse, que eu vejo que é o Sermão do Monte, que Jesus Cristo está falando, e talvez a gente deixa passar algumas coisas, a gente não dá muita importância àquilo que a gente está lendo, ou àquilo que o Espírito Santo mesmo quer falar com a gente. Então, toda essa volta eu quero trazer para vocês quem é Cristo. E é engraçado que dentro do contexto dessas duas igrejas,
ambas as cartas, tanto aos Colossos, a Colossenses, quanto a Hebreus, foram escritas por volta dos anos 60 depois de Cristo. No caso de Colossos, Paulo estava escrevendo para uma igreja enquanto ele estava preso em Roma, né? E por que ele escreveu uma carta? Porque tudo isso daqui são direcionadas a pessoas, a igrejas que estão passando por um tipo de problema. E qual foi o problema que estava sendo tratado aqui? Nessa época, a igreja de Colossos, ela foi fundamentada sobre o evangelho de fato, era uma igreja que vinha crescendo em sabedoria, em poder, porém eles estavam passando por alguns tipos de problemas. E esses problemas era a questão do conhecimento, era uma filosofia que estava sendo inserida dentro da igreja, uma filosofia pagã, uma filosofia secular. Eles estavam pregando a ideia dentro das igrejas de uma coisa chamada relativismo. O que é relativismo? Ou seja, eles faziam a igreja acreditar, ou a igreja de Colossos acreditar, que tudo é relativo, né? Poxa, as coisas acontecem porque tem que acontecer, como se Deus tivesse criado o mundo, como se Deus tivesse criado cada um de nós, colocado aqui na terra, aí ele deu corda, certo? E soltou, e falou, agora se virem. E a igreja de Colossos estava vivendo essa forma relativa de, parece que se esquecer quem é Deus. E eu acho que isso tem muito a ver com os dias que nós temos vivido hoje. E, poxa, Mateus, mas não, a gente está aqui, a gente louva, a gente adora a Deus. Cara, será que de fato a gente está servindo a Deus? Por que essa carta foi escrita? Para mostrar que, independente do que aconteça, o Senhor está no domínio de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre a criação, Ele é soberano sobre você, Ele é soberano sobre a tua casa, Ele é soberano sobre o teu ministério, sobre o teu emprego, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos. Cara, Cristo é soberano sobre tudo. Mas parece que às vezes a gente se esquece disso e por isso a gente não dá valor à palavra do Senhor. Porque a gente vai vivendo, os dias vão se passando e, cara, a gente tem um problema e a gente se depara com isso e a gente não entende por que está acontecendo e às vezes a gente se ira ou perde um pouco. Por que isso está acontecendo? Por que é dessa forma, sabe? A gente questiona, mas a gente se esquece desse Deus soberano a qual Paulo falou a Colossos, sobre todas as coisas. Então eu quero dizer que independente do problema, independente do momento, independente da alegria ou da tristeza, cara, Cristo é soberano sobre a vida de vocês, Cristo é soberano sobre a vida da igreja e Cristo é o cabeça de todas as coisas. Então, essa mesma afirmação que foi dita aos Colossos, foi dita também aos Hebreus. Na mesma época também, essa época começou a perseguição da igreja, quando o imperador Nero acusava os cristãos de serem ateus. Engraçado isso, né? Imagina um cristão, alguém chega e fala, você é ateu. Não, mas estou sempre na igreja, estou pregando, estou ouvindo louvor aqui e tal. Porque naquela época existia algo chamado politeísmo, ou seja, eram muitos deuses em Roma, no Império Romano, e o que os cristãos faziam? Numa visão politeísta, ou seja, nós acreditamos, monoteísta, acreditamos em só um Deus. E eles não se curvavam perante imperadores, perante esses deuses que criavam e toda essa idolatria. Aí os caras falavam o quê? Não, os cristãos são ateus. E a partir daí começavam a ser perseguidos, né? Então é engraçado, mas era o que acontecia na época, certo? Mas essa perseguição aqui, a princípio, não era a perseguição de morte que aconteceu. Isso veio depois que o imperador Nero acusou os cristãos de terem feito um incêndio de Roma. E a partir daí foi uma perseguição maior, onde até Paulo e Pedro foram mortos durante essa perseguição. Essa perseguição era algo mais étnico, assim, uma coisa mais social, uma coisa mais familiar. Porque lá haviam nessa igreja de Hebreus muitos cristãos ex-judeus, então eles serviam ao judaísmo e se convertiam ao cristianismo. E para eles isso era inadmissível. Você vai deixar então a religião que nós seguimos há muito tempo, deixada por Moisés e por todos os nossos antepassados? Então a própria família começava a acusar essas pessoas de se converterem e falarem, não, vocês estão no caminho errado. E tinha uma divisão muito grande que acontecia nessa questão, por exemplo, a familiar. Nessa nesse costume oriental, por exemplo, existiam casamentos prometidos, né? Prometia a filha ou filho para tal pessoa. Não, você se converteu ao cristianismo, agora você não pode mais. Pensa você hoje indo no supermercado. Olha o tipo de perseguição que acontece. Fala, não, eu não vou vender 1 quilo de carne moída para você porque você é cristão. Então, cara, eles começaram a ser deixados de lado por família, por emprego. As pessoas não faziam negócio pelo fato de você ser cristão, porque você abandonou o judaísmo. E esse era um tipo de perseguição que havia. E, novamente, eu traço um paralelo com aquilo que muitas das vezes a igreja vive hoje. Principalmente no meio de jovens, onde o apelo é muito forte. Cara, quantas vezes a gente não se depara ou não se encontra
talvez um pouco esquecido com alguma coisa, ou o mundo tentando influenciar a gente, você tem que viver dessa forma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e faz com que o cristão perca a identidade. Cara, e por isso, que olha que legal que o que é trazido aqui para a igreja de Hebreus, é que Cristo é quem resolve todo esse tipo de problema. Por isso que, novamente, a figura dele é exaltada sobre todas as coisas. Então, vocês entenderam o tanto de perseguições, o tanto de problemas, o tanto de coisas que essas pessoas enfrentaram, e onde esses problemas foram resolvidos? Cara, na figura de Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? Esse que escreveu aqui, esse que falou do Sermão do Monte, e a partir daqui a gente segue. Então, o que eu quero dizer é isso, deem ouvidos a esse Cristo, ao que ele vai falar, ao que ele vai ministrar aos nossos corações, amém? Muitas das vezes a gente acaba se esquecendo pelo hábito de ouvir sempre, estar sempre aqui, ouvir pregação e tal. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, a autobiografia dele, o nome do livro é Surpreendido pela Alegria. E ele fala que ele viajava, muitas das vezes de férias, de um país ao outro, e ele viajava de trem. E nessas viagens de trem, ele sentava com algumas pessoas diferentes. E essas pessoas, a viagem era longa, o trem antigo, começavam a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, e é engraçado que ele falava da forma que ele conversava, ele imergia na conversa. Ele esquecia a pessoa e ele prestava atenção no que a pessoa estava falando. Para o quê? Para ter uma compreensão melhor, e depois ele conhecia a pessoa. O problema é que muitas das vezes a gente inverte um pouco o papel, né? A gente está na igreja, nossa, pastor Rodrigo, eu estou aqui desde que fundou a igreja, o pastor Rodrigo vai pregar pela enésima vez, cara. E parece que isso acontece, não sei se é como a gente dá uma distraída e a gente perde aquilo que o Deus soberano quer falar com a gente. E isso fica como um alerta. Pô, o Binho prega, ele vai falar da mesma piada do cabelo que não tem e tal. Aí você já fecha o coração, não é assim que funciona. Cara, você tem que entender que quem está falando através da boca de cada um deles, através do irmão, através de um abraço, através de qualquer um que está do seu lado, é o Jesus Cristo, cara, é o Deus eterno, é o primogênito de toda a criação. Ele é a expressão da glória do Pai, que vai falar através da boca de cada um deles e que vai falar a sua igreja, amém? Então, que a gente venha ter esse coração sedento de ouvir a palavra do Senhor e de entender, amém? E vamos começar orando aqui também, né? Eu já dei essa introdução para a gente chegar em Mateus, mas vamos orar, amém? Feche seus olhos. Papai, nesse momento nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, Senhor Jesus, por esse momento ao qual o Senhor separou por cada um, Senhor, para cada um de nós, para ouvirmos as tuas palavras, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Sei que aqui existem pessoas sedentas, ó Pai querido e amado, pessoas que querem e pessoas que precisam ouvir a tua voz. Senhor, apesar de nós, Senhor, fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala a cada um dos nossos corações, cura, ó Pai querido e amado, traz um entendimento da Tua palavra, traga sabedoria, Espírito Santo, para nós entendermos, traga, Senhor, a humildade para nós reconhecermos nosso erro, Senhor, dai-nos a força do Teu Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir, ó Pai querido e amado, segundo a Tua vontade, Deus, fala com cada um de nós, Senhor, muda o nosso coração, muda o nosso caráter, ó Pai querido e amado, através da Tua palavra, Senhor, que o teu direcionamento dê um rumo, Senhor, para cada um de nós. Queremos que a tua voz é aquela que cura, é aquela que salva, é aquela que liberta, Senhor. Que cada um desses momentos, Espírito Santo de Deus, seja de oração, seja da leitura da tua palavra, seja de comunhão com o teu corpo, Senhor, com cada um dos irmãos que estão aqui, ó Pai querido e amado, seja para a honra e glória do teu santo nome e possa nos transformar, Espírito Santo de Deus, de dentro para fora e verdadeiramente, ó Pai. Nós pedimos a tua presença, Senhor, de uma forma ainda mais tangível, de uma forma ainda mais intensa, ó Pai querido e amado, para fazer com que nós venhamos a entender a tua palavra. Encontra corações preparados, Senhor, dispostos não somente a ouvir, ó Pai querido e amado, mas também a obedecer tudo aquilo que o Senhor já está falando, Senhor, aos nossos corações. Amém? Então vamos voltar lá para Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1, que aqui, para pegar o contexto, é o Sermão do Monte. Amém? Às vezes a gente fala Sermão do Monte, aí você pensa em Mateus 5 e nas bem-aventuranças, né? O que é o Sermão do Monte? Bem-aventurado, mas é um pouquinho mais amplo. Jesus Cristo explanou um pouco mais. E o Sermão do Monte nada mais é do que o manual da vida do cristão. Você que se converteu agora ou se converteu há muito tempo, quer ter um padrão de como é ser um cristão, de como fazer as coisas, orar, jejuar, buscar Deus, ajudar o próximo e todas as coisas, você vai encontrar aqui no Sermão do Monte. Jesus Cristo ensina
do começo ao finalzinho, ó, como ser um bom cristão, amém? E aqui a partir do capítulo 7, ele fala um pouquinho sobre o julgamento. E a gente vai ler o versículo 1 e 2 e diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Cara, é engraçado que isso daqui, a gente lê a palavra de Deus, o próprio Cristo falando, mas isso daqui caiu já como dito popular, né? Não sei se vocês já notaram isso. É tipo assim, você não pode me julgar não, que só Deus pode me julgar. Do jeito que você me julgar, você vai ser. Então, se ouve o cristão falando isso, se ouve o ateu falando isso, se ouve o católico, se ouve isso, todo mundo fala. Então, o que está na palavra de Deus virou bordão. Qual o problema disso? É que, cara, Jesus Cristo não quis dizer nada disso nesse sentido, amém? É uma interpretação totalmente diferente que a gente vai entender aqui, mas, cara, o problema é que a gente traz isso para o que é conveniente, né? A gente não pega o contexto e a gente fala. Tem um meme, né, que eu não entro mais, faz uns meses que eu não entro no Face, mas o pessoal posta lá, tal, que tem um monte de cara, tudo armado assim, tal. Aí os meninos falando, só Deus pode nos julgar. Aí tem a foto de Jesus aqui, tudo bandido, né? Vocês já viram. Aí a gente faz o quê? A gente usa como essa brincadeira, mas o que a gente faz? Não que Jesus julgue dessa forma, amém? Ele é misericordioso, bondoso, mas a gente faz como esses bandidos, certo? Como esse pessoal faz o quê? A gente quer esconder o nosso erro de todo mundo, falando que a gente não pode ser julgado. E a gente se põe no mendoma, mas não tem nada a ver isso que Cristo queria. Cristo não queria falar isso, tá? Então acaba popularizando, virando um bordão, certo? E isso daqui vem um pouquinho para a fuga dos nossos erros, né? Infelizmente a gente entende de forma errada. O homem não gosta de ser confrontado, né? Parece que o homem não gosta de ter ali acusado ou mexido aquilo que fez de errado, sabe? Mas eu vejo isso como algo necessário para o crescimento do cristão, né? O livro de Tiago fala sobre a importância de nós confessarmos os nossos pecados, os nossos erros para os nossos irmãos, para que a gente se fortaleça em oração, porque aí sim a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? A oração não em favor do que você quer, não em favor do que você está pedindo da sua conquista, mas essa oração em favor do teu irmão, em você não julgar ele, mas você entender o que ele está sentindo, você entender o que ele está passando, amém? E você não apontar o dedo, você orar para se fortalecer. Essa é a comunhão, acho que essa é a síntese do corpo, sabe? É Cristo como cabeça e o corpo ali se fortalecendo, se ajudando. Dentro disso aconteceu em um dos ensaios da peça de missões, né, algo que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu tenho muito tempo de cristão, tenho muito tempo de igreja, tenho muitos amigos. Porém, eu, como qualquer um, tenho minhas falhas, meus erros e minhas dificuldades. E eu estava aqui conversando, estava o pastor Rodrigo, né, o Wellington, o Rafa, o Matheus. E eu falei dessa necessidade, cara. Tem vezes que parece que, não sei se vocês passam por isso, acredito que sim, mas tem vezes que parece que a gente vai explodir, sabe? Porque você, quando é cristão, parece que você tem a obrigação de estar aqui e sustentar que você é perfeito. Sendo que a pregação do Evangelho aponta que nós vamos nos santificar, mas que, cara, a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, velho, sai daqui, você não precisa estar aqui. Porque Cristo veio para os doentes, amém? Cristo veio para aqueles que precisam, mas o problema é que a gente quer sustentar, às vezes, essa imagem de, sabe, super crente. E eu estava querendo morrer com isso, eu não estava me aguentando. Aí eu até falei, chorando, falei, Rodrigo, cara, eu preciso me abrir, eu preciso conversar, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso compartilhar algumas coisas. Né? Aí eu até perguntei, qual foi a última vez que a gente cumpriu essa palavra, porque esse também é um mandamento do Senhor. Perguntei para cada um, aí passou um tempo depois, tive a oportunidade de conversar. Converso muito com a V, que é minha noiva também, com a minha família, enfim. Mas já eu me abri com esse irmão, ele contei os meus erros, as minhas dificuldades, ele contou as dele, a gente chorou junto, se abraçou. Cara, Deus tem dado forças para eu estar caminhando cada vez mais fortalecido. Por quê? Porque eu sei que tem um justo pecador orando por mim. E eu sou um justo pecador orando por ele. Aí a oração desses justos pode muito ter seu efeito. Cara, aí você vê que você começa a ser cada dia mais transformado por Cristo. Então aí já fica também algo para vocês de esqueçam essa questão de julgamento, procurem santos para vocês compartilharem quem vocês são de fato. Amém? Para de querer sustentar essa imagem de cristão perfeito, de cristão totalmente santo. Cara, em Tiago, se eu não me engano, em Tiago também está escrito, não sei se é em Tiago ou Pedro, que aquele que diz que não tem pecado, pecou, né? Porque você está mentindo. Então, cara, vai lá, compartilha suas dificuldades, amém? Que essa é a intenção do corpo de Cristo, se fortalecer nesse sentido.
Mas o que Cristo também está tratando aqui é uma questão de julgamento hipócrita, né? Ele está falando assim, para você primeiro faz uma autoanálise de si, amém? Para depois você começar a falar de seu irmão, para depois você entender. Então foi algo que a gente falou muito aqui no workshop de missões urbanas, desse encontro conosco mesmo, né? De nós reconhecermos quem somos. Porque, cara, só alguém que reconhece que é pecador e que precisa de Cristo vai ser capaz de pregar Cristo de uma forma verdadeira. O Wellington falou aqui, né, que graça recebida é a graça compartilhada, né, o Wellington na pregação. E é exatamente isso, a gente tem que entender, a gente tem que receber o perdão de Deus para ensinar as pessoas sobre o perdão, para compartilhar sobre isso e esquecer um pouco desses julgamentos. E qual o problema? Por que a gente faz muito isso? Porque a gente, além de achar conveniente, eu não vou julgar ninguém, aí ninguém me julga, ele fica no canto dele, eu fico no meu canto, aí a ideia de igreja, né, o corpo de Cristo começa a ser esquartejado, porque você começa a separar as pessoas, porque um não conhece o outro na integridade. Esses dias eu estava refletindo de fato, e é para a gente refletir dessa forma, para Cristo nos corrigir, para Cristo nos ensinar. Eu falei, cara, quanto eu conheço de cada um que está aqui? Eu falo que eu sou corpo de Cristo, eu falo que eu amo os irmãos, mas eu falei, quanto de cada um dos que estão aqui eu conheço, né? Qual o problema? Eu sei se a Rosana está bem, eu sei quais são os problemas dela, quais são as dificuldades. Eu tenho orado de fato de uma forma assertiva, sabe? Senhor, eu sei que os problemas dela são esses, ajuda, sabe? Consola. Quais são as dificuldades do pastor Rodrigo? Quais são os sonhos dele? Será que a gente conhece bem ou será que o corpo está um pouco distante? A ponto da gente estar do lado do nosso irmão, dar a paz do Senhor, mas no dia da manhã a gente não conhecer. A gente não sabe o que está acontecendo. E, cara, às vezes na primeira oportunidade que o irmão errou, a gente quer apontar o dedo. Ou na primeira oportunidade que ele deu um deslize, e eu não estou falando de apontar o dedo só para julgar, mas às vezes a gente não fala, mas é o que está dentro do nosso ser, né? A gente, eu já sabia, não esperava muito, né? Cara, é terrível esse tipo de coisa. Mas o Senhor, no Sermão do Monte, certo? No contexto, o Senhor fala, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que tiverem misericórdia do próximo, porque esses alcançarão também a misericórdia de Deus. Então, cara, é menos julgamento e mais misericórdia, mais amor, mais graça, mais perdão. A gente provou disso, amém, do Senhor, e a gente precisa distribuir a graça dada e a graça compartilhada, amém? E por que também existe muito medo nessa questão de julgamento? Porque toda vez que todo ser humano fala em julgamento, o que a gente pensa? A gente não pensa em julgamento, porque um julgamento pode ter dois caminhos, certo? Ou condenado ou absolvido, amém? Mas quando a gente fala em julgamento, a gente pensa o quê? Condenado, culpado. O julgamento parece que traz uma conotação de que vai para julgamento, a pessoa já está culpada. Mas a gente não entende que existem esses dois caminhos. E aí eu fico pensando, então como será que Cristo vê essa situação? Em João 3,17 ele fala que ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para falar você é culpado. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar. E esse é o exemplo mais clássico, esse é o exemplo mais perfeito, esse é o melhor exemplo de todos. Cristo olha para a gente, vê a gente todo quebrado, vê a gente todo arrebentado, vê a gente, sujo em nossos delitos e pecados. Cara, Jesus Cristo tinha tudo para chegar aqui e falar, nenhum de vocês presta e vai tudo para o inferno. Ele tinha tudo para julgar, porque ele é santo, ele é perfeito e a gente é totalmente corrompido. E o que ele faz? Vem cá, eu te chamo de filho. Cara, ele não veio para condenar você. Independente do que falem da ponta, Cristo não veio aqui para condenar você. Ele veio para te amar. Mas aí a gente como cristão, a gente como pequenos cristos, a gente como querendo ser a imagem do Deus a qual servimos, que a gente está servindo, qual é o nosso tipo de julgamento com o nosso irmão? Qual o tipo de tratativa com o nosso irmão? Será que a gente acha pela nossa razão de que, sei lá, a pessoa está errada e pronto, acabou? Ou será que a gente tem a capacidade de, independente da pessoa ser culpada ou não, a gente ser igual a Cristo e amar? E abraçar? Estão entendendo? Amém? Então, cara, é olhar para Cristo, é olhar o que Ele fez por nós, é olhar o perdão dEle, é olhar o amor dEle, e, cara, fazer igual, não tem muito segredo. É difícil. Tem vezes que você quer matar a pessoa, né? Difícil, nossa, como faz um negócio desse? Mas, cara, Cristo faz diariamente, todos os dias. A palavra fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Cara, todo dia ele vai lá e sopra o fôlego de vida, independente do que você fez.
Essa graça alcança nós, alcança os ímpios, esse amor dele alcança todo mundo. Ele vai lá e sopra o fôlego de vida e dá mais uma chance pra gente novamente. Então é hora da gente aprender com ele, cara, a amar, a dar novas chances, a exortar, mas fazer isso com amor, fazer isso com a intenção de ver a salvação. A gente tem dois caminhos. O que será que a gente está sendo? O que será que você está sendo para o teu pai, para a tua mãe, para o teu namorado, namorada, amiga, para o membro da igreja? Você está sendo a pessoa que vai julgar, independente de qualquer coisa, se a pessoa está certa ou está errada, você vai julgar segundo os teus conceitos, ou você vai olhar lá para João 3:17 e vai perdoar, e vai amar? Seu julgamento está sendo para condenação ou o teu julgamento está sendo para salvação? Cara, é importante a gente pensar nisso. É importante a gente refletir com as pessoas que estão próximas, com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão distantes. O que eu tenho dado? Será que eu tenho dado aquilo que Cristo está me dando a cada dia? Ou será que eu tenho feito algo diferente disso? Amém? Então que o Senhor possa tratar as nossas vidas, que o Senhor possa consertar os nossos corações e ensinar a cada dia a reconhecer o que Ele faz por nós, para que nós sejamos capazes de fazer ao próximo, de fazer ao nosso irmão, que, cara, somos nós, amém? Porque se eu estou falando de um corpo, se eu vou ferir a minha mão, eu sofro, certo? O corpo inteiro padece, o corpo inteiro sofre dor. Se eu vou lá, vou dar uma martelada no meu pé, né? Aí você vai ficar mancando, você vai sofrer a vida inteira. Você faz isso? Alguém em sua consciência aqui? Alguém já? Vou dar uma martelada de propósito no meu pé. Não, né? Vou dar uma martelada aqui na minha mão, vou fazer... Cara, você não faz isso com o teu corpo, então por que você faz com o corpo de Cristo? Vocês estão entendendo que o corpo de Cristo é o seu corpo? Que eu não sou eu sozinho, eu sou eu junto com o Rodrigo, junto com o Zelson, junto com a Rosana, junto com o Claudio, junto com cada um de vocês. Esse é o corpo de Cristo. Aí a gente se preocupa com o nosso corpo, mas a gente não entende quem é o corpo de Cristo. Então é hora da gente repensar os nossos conceitos. Cara, se você já tem feito isso, glória a Deus, continua melhorando, Ele vai te aperfeiçoar cada dia mais. Mas é bom a gente ser relembrado da forma da vida cristã. A gente precisa entender que um é mais para frente, é mais acelerado, o outro é mais devagarinho, o outro é para trás. Um é mais pentecostal, pula, bate palma, roda. O outro já é mais, tal... mais presbiteriano, sorveteriano, igual eu, que estou virando também, né? Eu estou mais calminho. A Verônica me influenciou muito. Eu era do manto, aí ela é mais calma, a gente está se equilibrando. Amém? Mas a gente precisa entender essas diferenças e saber que essa é a graça do Evangelho. Eu olho para a igreja e eu acho que é a coisa mais sensacional que Cristo fez, verdade, depois da salvação. Eu olho a comunhão e eu falo, cara, como é incrível o que Deus faz. Como é perfeito o que Deus faz. Como Ele consegue manter em unidade, no mesmo espírito, tantas pessoas diferentes. Você já parou para pensar nisso? Quantas histórias diferentes tem? Quantas dores diferentes tem? Quantos sofrimentos diferentes tem? Quantas ideologias na cabeça diferentes tem? Quanta educação diferente tem? Quanta idade diferente tem? Quanta cultura diferente tem? Quanta diferença tem entre nós? E Cristo ainda é capaz, pelo Espírito Santo dele, de abraçar, colocar todo mundo junto e falar, esse é meu corpo, essa é a unidade, eu sou o cabeça. Cara, o que Ele faz é maravilhoso, a gente precisa aprender a valorizar isso a cada dia, amém? Bom, então que venhamos a trazer esse julgamento de amor, esse julgamento de perdão, que é o que Cristo vem a oferecer para nós. A partir do versículo 3 aqui, nos versículos 3 e 4, aí vem escrevendo, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu? Cara, essa é uma pergunta curiosa. Por que será que a gente vê, então, o erro do nosso irmão? Por que a gente vê, às vezes, o pequeno errinho que nosso irmão faz, onde ele tropeça, mas, às vezes, a gente não é capaz de enxergar nós mesmos? Cara, por que será que isso acontece? Por que será que o ser humano é tão prepotente, assim, de olhar e achar que, eu sou a quarta pessoa da Trindade? Embora a gente esteja discutindo esses dias no grupo lá e a gente chegou na conclusão quase da quarta pessoa da Trindade, mas essa é uma outra fita. Amém? Mas por que será que a gente tem essa questão de enxergar isso, as coisas nossas, mas não reconhecer o nosso erro, não reconhecer as nossas fraquezas? Eu acho que a resposta é porque a gente pensa que é muita coisa, certo? Infelizmente, parece que às vezes a gente pensa que está muito acima do outro. E algumas atitudes nossas que precisam ser repensadas é que nos fazem entender isso, o porquê a gente julga. Eu penso muito, ou talvez eu tenha vivido isso durante um longo período aqui,
que às vezes é o que nós colocamos, o que nós fazemos, certo? Acima de quem nós somos. Então, eu estou aqui, mas o que eu faço está aqui. Então, eu acho que eu estou aqui, que eu sou melhor. Eu prego, amém, eu estou lá. Eu oro, eu estou lá. Eu vou elevando patamares na minha vida, porque eu acho que eu sou bom. Amém? Então, o que acontece? Cara, eu estou fazendo tanta coisa. O Binho, na ministração aqui para a igreja, para os obreiros, que tal, ele tratou um pouquinho disso, né? Sobre funcionar, sobre fazer. E, cara, tem um perigo muito grande nisso, porque talvez a gente funcione muito bem, talvez a gente faça as coisas, chega uma hora que a gente perde a noção de quem a gente é e de quem Cristo é para a gente, porque a gente está muito ocupado em fazer, a gente está muito ocupado, sabe, em se preocupar, é evento, é isso, é aquilo, e talvez não seja o que Cristo quer. A gente precisa entender, e a gente vai ser curado de verdade no cristianismo, quando a gente entender que Cristo está preocupado com quem a gente vai se tornar e não o que a gente vai fazer. Amém? Porque o que a gente faz não determina o que a gente é. Mas se a gente souber quem a gente é em Cristo, isso vai determinar o que a gente faz. Aí a ordem é diferente. Aí o que você é mais importante do que aquilo que você faz. E o que você está fazendo vai ser guiado por Cristo, porque você teve um encontro verdadeiro com Ele, porque Ele se transformou. Mas o problema é que a gente é prepotente. A gente esquece da nossa natureza pecadora, a gente esquece que a gente é pó, que como está escrito, a gente é como o vento que passa, que a onda do oceano que vem, né, e aparece e vai embora. A gente esquece desse tipo de coisa e às vezes pelo aquilo que a gente faz, ou pelo tempo que a gente tem de igreja ou de cristianismo, a gente acha que é bom demais. Mas, cara, Romanos 3:10, né? Não tem um justo sequer, não tem um bom sequer, não tem um perfeito sequer, não tem um que mereça. Cara, mas Ele é misericordioso e nos abraça. Então a gente precisa entender quem nós somos, amém, da nossa natureza, mas nós precisamos entender o que Ele é em nós e o que Ele fez por nós, para nós vivermos também de uma forma diferente, de uma forma justa e conforme Cristo nos ensina. Está errado isso aqui, hein? 9:20 já, misericórdia, meu Deus do céu, eu entendi que vocês falam agora, nossa, passa rápido a hora e tal. Então nós precisamos ser curados disso, e eu entendo que também em meio a essa fé reformada, essa fé protestante, não sei se os irmãos têm sentido isso, mas no meio cristão, cada vez mais os cristãos têm crescido no conhecimento da palavra, na parte teológica, na parte, enfim, de tudo que é tipo, os cristãos têm crescido. Isso é bom, isso é excelente, isso é necessário, nós precisamos. Mas o problema é que a gente fica, às vezes, meio fariseu, sabe? A gente acha que sabe muito e começa... Eu vou dar um exemplo clássico disso, é que a gente saber dar a palavra sem ter o Espírito Santo ou esquecendo disso. É o apóstolo Paulo, certo? Antes da conversão. Cara, Paulo era letrado. Ele conhecia de cabo a rabo tudo que estava escrito ali nas leis de Deus. Ele sabia de tudo. Ele tinha tudo para ser um cristão perfeito antes de ter um encontro com Cristo. E o que ele fazia? Ele perseguia cristãos. Ele levava cristãos para a morte. Mas o cara tinha um conhecimento inteiro, velho. Isso daqui, pegava ali as leis, pegava o Antigo Testamento. O cara conhecia tudo, o cara conhecia as profecias. E o que ele fazia? Ele perseguia, ele matava. Mas aí um dia ele teve um encontro com Cristo. Aí mudou, velho. Aí tem uma passagem que fala que durante a história dele, ele ficou durante 13 anos, né, praticamente lá aprendendo, escondido, sendo ministrado. Aí ele volta um Paulo totalmente diferente e ele vira o pregador dos gentios. Então talvez por causa da pregação dele é porque a gente está aqui, porque muitos discípulos acreditavam que era só para os judeus. Ele vai lá e faz o evangelho espalhar. Então não adianta a gente entender muito ou ter um conhecimento, mas nós não termos o Espírito Santo. Deve existir um equilíbrio em nós buscarmos a presença do Espírito Santo em oração, em jejum, em conhecer e ter uma comunhão com Ele e aquilo que está escrito na palavra. Isso vai fazer a gente viver de uma forma íntegra, de uma forma correta, de uma forma sem julgamento, amém? O Senhor vai balizar a gente através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, Ele vai tratar com cada um de nós. E para acabar de vez com aquilo que nós falamos que fazemos ou que sabemos fazer, Efésios capítulo 3, versículo 20. Palavras também de Paulo. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É outro versículo também que está totalmente sendo usado muitas das vezes fora de conceito, né? O Senhor é poderoso para fazer muito mais que pedimos, ou que imaginamos, e é promessa daquilo e tal. Mas aí a gente pensa muitas das vezes que é tudo em favor de nós, ou é tudo para nós. Daí tudo que a gente faz, glória a Deus, não glória a Deus, né, mas glória a eu, e aí a gente começa a cair no tipo, eu que faço e tal. Mas você repara aqui que ele fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais através do poder dele que opera em nós. Então você entendeu que sem o poder dele nós não somos capazes de fazer absolutamente nada? Que sem o amor dele que nos amou primeiro, a gente não é capaz de amar. Que sem o perdão dele que nos perdoou primeiro, a gente não é capaz de perdoar. Que sem a graça dele, a gente não consegue viver em comunhão. Então é necessário a gente entender isso que Paulo entendeu, que ele falou. Então aqui para Efésios, né, para a igreja nesse sentido, que o Senhor opera através de nós. Então quem opera é ele, é o poder dele que opera através de nós, amém? Nós precisamos fazer isso para esquecer de vez que, cara, quem faz não sou eu, quem faz é ele através da minha vida, amém? E a partir daí as coisas funcionam de uma forma totalmente diferente. Então é hora da gente rever um pouquinho dos nossos conceitos. De tudo que a gente tem feito, para e pensa, dentro do cristianismo, ou até mesmo no seu dia a dia, que não pode ser fora do cristianismo, porque você é um cristão, amém? Então não pense em relações fora, né? Não, a igreja aqui, não, é tudo a mesma vida, é tudo o mesmo cristianismo. Por que a gente faz o que faz? A gente faz para a glória dele? O Bin fala uma coisa que ele sempre repete, ele fala, para quem nós levantamos, né? Por que nós levantamos? E é necessário entender isso. Se o poder de Deus que opera em nós e através de nós, cara, nós fazemos para quem? Ou nós fazemos o quê? Esse fôlego de vida, essa oportunidade, essa graça que ele dá para a gente dá para a glória dele ou a gente dá para a nossa glória? A gente faz para que o nome dele seja conhecido ou talvez para que o nosso nome seja conhecido? Para que a gente chegue e termine e fale, nossa, cara, glória a Deus, mas eu sou bom demais, né? Meu, aí rola aquele pequeno orgulho e, cara, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, caiu do cavalo, tá? Esquece essa questão de não, tal. Tem um Daniel Goleman, é um cara que trata, se eu não me engano, ele é psicoanalista. Ele escreveu durante 12 anos no New York Times, ele foi colunista. É um cara, muito fera. E eu estava vendo um vídeo dele que falava sobre a questão da caridade, né? Tipo, do amor ao próximo. Eu nem sei, eu acho que o cara nem é cristão. Aí foi muito engraçado que ele numa reflexão, ele foi ver o imposto de renda dele. Ele abriu o imposto de renda dele, foi olhando. Aí ele é um cara que ganha muito dinheiro, ele é um cara muito fera, né? Treinamento, palestrante, o cara americano, ele é demais. Beleza, aí ele olhou e viu a quantidade de dinheiro que ele tinha doado para instituições de caridade, no imposto de renda. Se eu não me engano, era alguma coisa na África e tal. Aí ele olhou para aquilo e olha o entendimento que ele teve. Ele olhou e falou, nossa, como eu sou bom, olha o tanto que eu doei. Então você entende que o cara não está doando para o bem do próximo, mas o cara está doando para o bem dele mesmo? E será que na nossa vida às vezes não é assim? A gente não está fazendo porque a gente ama o próximo, mas a gente está fazendo porque a gente acha que é bom, a gente quer se promover? Ou talvez aquilo que a gente está fazendo na igreja, a gente perdeu o total sentido para quem a gente está fazendo ou por que a gente está fazendo. O evangelho não tem nada a ver com a gente, tipo, com a sua pessoa. Tem a ver com a pessoa de Cristo que vai manifestar através da sua pessoa, que vai te fazer amar, que vai te fazer perdoar. Esse é o evangelho verdadeiro. Ou você acha que Cristo junto com Deus Pai criou a terra lá atrás e vai viver de eternidade a eternidade? Você acha que o evangelho tem a ver com a tua vida? Que o que você faz tem a ver com a tua vida? É muito tipo, não, ele vai parar aqui, vai abrir um parêntese só para eu aparecer e tal, etc. Ele te ama, você, cara, você é preciosíssimo, você, cara, ele morreu por você. Mas a gente precisa entender quem a gente é, amém? E que, cara, a nossa vida não é sobre nós, a nossa vida é sobre ele. Quando a gente entende que a nossa vida é sobre um Deus amoroso, a gente distribui amor e a gente começa a esquecer desses julgamentos, amém? Vamos lá. Continuando aqui, também versículo 4, 5. Aí ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão.
Isso me faz pensar muito na passagem de Lucas, capítulo 15, uma passagem muito, muito conhecida que fala sobre o filho pródigo, né? Geralmente, quando a gente ouve, a gente fala da questão de eles colocarem a figura de nós como filho pródigo, né? A gente que saiu e voltou e Deus recebe de braços abertos, amém. Mas hoje eu quero nos colocar em uma posição diferente. A partir do versículo 28 desse capítulo de Lucas, ele vai falar sobre o irmão mais velho do filho. Todos conhecem a história de que o filho mais novo pediu a herança para o seu pai. Então o pai foi lá, deu o dinheiro, deu a herança, ele saiu pelo mundo, gastou. Aí na terra que ele estava houve uma grande fome e ele tinha gastado todo o dinheiro. Então ele foi trabalhar praticamente como escravo, tinha vontade de comer a comida dos porcos. Ele lembrou, nossa, os escravos do meu pai comem bem, eles passam bem. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o meu pai e vou falar, eu não sou digno nem de ser chamado filho, chama-me e trata-me como teu servo. E ele vai com essa ideia para voltar para casa. Ele vai lá, volta para casa, o pai vê ele voltando todo arrebentado, e ele já começa a falar, né? Ah, pequei contra o Senhor, não me trata como filho. Aí o pai chega e fala, não, esquece isso. Chama lá um dos servos dele, manda matar um novilho, o cerrado, melhor, mais top, mais gordinho, fazer um churrascão, deve ter rolado um churrasco da hora. Aí o servo vai lá para pegar um novilho, aí ele vai lá, põe um anel de honra no dedo do filho, troca as vestes dele, cuida dele, e começa a festa, começa o churrascão lá, tal, comendo solto. Aí o irmão mais velho que está no campo, trabalhando ou fazendo alguma coisa para o seu pai, é essa a posição que eu quero colocar para a gente refletir. Ele olha para o filho que voltou e fala, como assim? O que está acontecendo? Aí o servo chega e fala, é o seu irmão que voltou, ele está vivo, seu pai se alegrou e fez uma festa. Aí o cara já começa aquele julgamento, mas como assim? Eu estou há tanto tempo junto com meu pai e, ele nunca fez nada disso para mim? Aí entende que em vez do irmão se alegrar porque o filho voltou, ele prefere tirar porque nunca teve uma festa para ele. E será que a gente às vezes não é assim? E o pai chega, e o pai vai atrás desse filho mais velho, que está julgando, e o pai chega e fala para ele, vem, entra, o seu filho estava, o meu filho, o seu irmão estava morto e tornou a vida. Vem, entra, vamos comemorar, vamos festejar com a gente. Não, mas ele cheio de julgamentos, termina esse filho mais velho fora da festa. Termina o filho mais velho julgando e fora da festa. O pai tenta buscar ele, mas está fora. Cara, o Senhor está querendo buscar cada dia cada um de nós, amém? O Senhor, Ele quer tratar em nossos corações, em nossas vidas, a questão de nós sermos amorosos de fato, de nós amarmos nossos irmãos, de nós pararmos de julgarmos um pouco, de toda e qualquer forma, e tentar entender. Ao invés de eu chegar primeiro e, julgar alguma coisa do Rodrigo, ou falar que o Rodrigo errou nisso ou errou naquilo, eu preciso puxar uma cadeira aqui, E aí, Rodrigo, você está bem? O que está acontecendo? Vamos conversar? Sabe, eu preciso estar próximo, eu preciso ser corpo, eu preciso entender melhor essas coisas. Porque, cara, a gente julga sem conhecer o corpo, a gente julga sem conhecer os irmãos, e talvez é isso que Cristo esteja querendo tratar nas nossas vidas, é isso que Cristo está querendo tratar conosco. É necessário que a gente entenda, é necessário que a gente tenha comunhão, é necessário que a gente viva, é necessário que cada um de nós venhamos a entender o que Ele fez por cada um de nós. É necessário que a gente entenda o sangue derramado, o amor, e que a gente tendo tudo, absolutamente tudo, para dar errado. Que a gente totalmente perdido, até mesmo presunçoso, achando que somos bons, Ele nos ama, Ele nos acolhe. Que a gente venha entender o que Cristo fez por cada um de nós, para que nós sejamos então capazes de fazer ao nosso próximo, dentro da igreja, dentro dos nossos lares, dentro de qualquer um dos ambientes. Que o Senhor venha curar cada um de nós, que o Senhor venha curar as nossas vidas nesse sentido, de nós sermos parecidos com Ele. Não um julgamento para condenação, mas um julgamento para salvação. De saber exortar de fato, sim, quando a pessoa está errada. Não estou falando para passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que exortar, mas tem que fazer com amor. Tem que fazer com sabedoria, igual um pai faz com o filho, sabe? Um pai não vai bater no filho dele liberadamente só porque quer bater no filho. Ele vai dar uns tapinhas ali para ensinar, esse é o caminho que você tem que trilhar, tem que ser assim, tem que ser assado, porque ele sabe o que é melhor. O pai sabe o que é melhor com o filho. O pai sabe o que é melhor para você. E a gente precisa ter esses olhos que Cristo tem, de ver o que é melhor para o nosso irmão, de perdoar, mas de ser capaz não só de apontar o erro, mas de falar, cara, errou, amém, vamos orar, vamos orar junto. O caminho é esse. Vem cá, pega na minha mão. Vamos junto.
Vamos seguir? Então é isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa crescer cada dia mais. Amém? Então esse é o convite que Deus faz para a gente. E para finalizar, eu lembro do profeta Jeremias, né? Tem um livro que é Lamentações de Jeremias. Esse profeta, ele exorta a igreja, ele exorta Israel, o povo de Deus, durante um longo período. E sabe como ele exorta os erros? Os erros da igreja? Vocês perceberam que o nome é Lamentações de Jeremias? Sabe como ele exorta o povo? Chorando. Cara, não é para a gente se alegrar em ver um irmão de qualquer jeito, da forma que está acontecendo, ou para a gente ser indiferente. Cara, se Cristo te deu a oportunidade de ver o erro do seu irmão, cara, faz como o profeta Jeremias. Vai lá e chora. Chora junto com ele. Dá força. Fala, meu, Deus é com você, Ele tem um plano, sabe? Deus, assim como foi com Jeremias não foi lá só para, vocês vão ser condenados e pronto, acabou. Ele chorou. Cara, está na hora da gente chorar. Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima pelo seu irmão? Que você sentiu a dor do seu irmão? Sabe, cara, e a gente parece que está muito desfocado, a gente está muito preocupado com o evangelho que talvez seja só para a gente. E o pior não é a gente estar vivendo assim, o pior é a gente estar vivendo assim, a gente não enxergar que está vivendo assim, cara. Sabe, eu fico pensando, cara, qual foi a última vez que eu abracei, qual foi a última vez que eu chorei, qual foi a última vez que eu vi a necessidade do meu irmão, qual foi a última vez que eu fui Cristo na vida de alguém? Porque Ele deixou o Espírito Santo para estar conosco, cara, por todo o tempo, até a consumação dos séculos. E eu não sou capaz, às vezes, de entender ou de estar com meu irmão. É isso que Cristo quer, é essa comunhão que eu falei que é linda, que Deus promove, de deixar aqui todo mundo junto. É isso, cara, e o julgamento, desculpa, mas o julgamento para condenação só separa. O julgamento para perdão, para amor, você chorar junto, cara, é o que une, é o que dá forças. E aí o corpo de Cristo vai ser fortalecido, e aí você vai ver uma igreja ainda mais saudável, crescendo e prosseguindo segundo o alvo que é a vocação para a qual Cristo nos chamou. Amém? Eu gostaria que vocês curvassem as suas cabeças. Vamos orar. Pai nosso, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por essa palavra. Senhor, eu peço que isso venha a ter chegado aos nossos corações, à nossa mente, de uma forma, Senhor, que venha a ser guardado, ó Pai querido amado, de uma forma que venha a ser praticada, Senhor Jesus Cristo, de uma forma que venha a ser vivida, Deus. Nós não queremos crer que o Teu Evangelho é um livro de poesia, que é um livro de história, Senhor. Nós cremos que Ele é um livro de prática de vida, que Ele é um manual, Senhor, daquilo que nós devemos fazer. Senhor, então que tudo que foi ministrado, ó Pai querido e amado, em todo tempo, que venha gerar frutos em nossas vidas. Não nos permita, ó Pai querido e amado, por mais uma vez entrar e sair na igreja, Senhor, sem ser capazes de ser transformados por Ti, Senhor. Se for assim, ó Pai, o cristianismo não tem sentido, Espírito Santo de Deus. Se for para viver de uma forma separada do Senhor Jesus, não tem sentido, Pai. Mas une-nos, Senhor Deus. Faz-nos, ó Pai querido e amado, Senhor. Faz-nos entender a Tua palavra, que sermos em amor, em comunhão, no partilhar do pão, no conhecimento das Tuas Escrituras, Senhor. Em oração, Pai. Ensina-nos a ser como Tu és, Senhor Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu te peço. Cura, Senhor, cada um de nós. Se há orgulho, Senhor, se há falta de perdão, ó Pai, se há prepotência, se há julgamento, Senhor, nós queremos reconhecer que nós não somos nada e não somos ninguém, somos como pó, Pai. E que nós precisamos de Ti, Senhor. E que esse é o motivo da nossa alegria, Senhor, é esse encontro improvável, ó Pai querido e amado, de um Deus eterno e Criador de todas as coisas, com um pequeno pobre pecador que não tem absolutamente nada para oferecer para Ti, Senhor. Esse é o nosso motivo, essa é a nossa alegria, é o motivo, Senhor, para o qual devemos e queremos nos mover, Senhor. Então que venhamos entender o Deus que habita em nós, ó Pai querido e amado, e tudo que o Senhor tem nos dado,